Olá, dari dia ouvintes nomos Harenain Sirahoto ihak na frekuensi radio televisão Timor-Leste hak solok tebe Saujana Rodrigues bela malu kita bot Sirahoto iha programa Café da Der by di Sounda Ohen tapi tahak kotona ba lorong primeiro iha semana ida nyalaran fir kata kita bot Sirahoto ikuni Sounda beka saudável atau nune bel kontinuan na fatin ta bot na atividade ba lorong da Ohen diak barona nang Harenain Sirahoto o insai ta bot ikuni Sound stabil Fiar kata stabil ya. Ane sama-sama agora dak ya studio mini museum nebe ma agora dak perparang nomos baita po Sirahoto nebe ma halo la viagem karik ba viagem ba kolega Sirahoto. Dia kan sama banyak programa Café da Der laos hau mesak det, mai be acompanha moço haunya belun dia kida nebe ma sempre halo ita hamna si horas da Der tambah nya serviço ma gusta halo ita hamna si. Dia gitu bah mutu ko ita ne belon semak ne. Pepe. Legal. Olá, segunda-feira dia buat telespectadores da Mostra Radio 20 Sirahoto. Welcome back Fila Fale mai how mai Fila Fale tambah hawan sa tarde tuan tambahan da posisine on the way kita base to mai Museum Resistência do que tuang nebe depois engravamento mos barak nebe compreende de na barak do 20 na Mostra telespectadores sira mai be. Hamo so na mai ho fresh ku o hino kita mutin tambah takar kata hatu buat na Roma bai ma hotu ya. Iya, mutin ne katak mos. Sim, tamane Monday is money day. Nebe basir nebe serviço buka osan Sernebe makak mate ke uma na fatin de te uma los kala. Iya, los duni belum pepe. Ila halu hamos ba malu ko vin Sirahoto na mos ba Harenain Sirahoto nebe ma orisna daug. Iya, mereka tradisional hi di deknya munisipio nebe ma kita hala ba balu-balu o hintuir basar karek amnya da Der diak beta bot Sirahoto nebe ma kumpanya Lucy Radio o live streaming nebe ma ita bot Sira kumpanya hela. Oke, ba maluk sirna be iha teritoriu Timor larantoma karek oras ne iha televisão ne oing kita luang atau hamnasa netik ba heda Der ne. No mos besirna be karek iha Railiu rite maluk sirna be ma iha Railiu akompanya live streaming amnya da Der diak beta bot Sira husi Café da Der Museum Resistência beta bot Sira iha fating ne bedet. No label haluhan kata kita bot Sira manteng na fatin situação dia kita bot Sira an liliu kona basa Saudi ninian. Tapi tatene kata pandemi COVID-19 nebe aumenta bebek. No iha Timor Leste tene maluk Sira ka doutora Sira WHO nebe ho governo serviço makas winsa para tu bel buka meus de reduz moras refere iha itinerário idane. Iya, taman husu baita bot Sirahoto gira na fati bot na Saudi no emasan nebe mita dominya Saudi ho itene manera rasik nebe mita iha. Oke, belum jana kule vamos ita tene katak be ohin lorong mas karek ema rumah nabe mahalo aniversario. Balorin dane. Amne parabéns, baita bot Sirahoto sucesso na fating ihakma de teu maba. Nomos itana na yulum balong. Kita hal bawing halu tinang kari, kami parabéns. Parabéns no amne beijos Café da Der baita bot Sira de. So ita tama ba Café da Der ni segmento por segmento, saya conversa ho bainaka, saya informação si jornal diário Sira, nebemos si Timor Post, mos Estel Media Daily Post dia online. Nomos saya mos informação si Direção Nacional Meteorologia no Geofísica. Iya, nebe masih hato previsão do tempo nebe acontece ha 12 município Kulimos Raiwan nomos posto ataur ila loran tasinya baita hoto bai di Sound Oheng mabe sedak tohina ba ita hakat lai ba segmento dala uluknya nebe mamisele headline news si di arsian be magora dak ihona meja studio. Oke, belum jana husi online yang husi jurnal diário Timor Post nian iha loran sabdu niniang ho segunda-feira Oheng niniang. Oke, belum PP bela ulok. Radio Vintage nomos telespectadores ya sabdo niniang jornal diário Daily Post Timor Post Parlamento Nacional exige responsabilidade governo. É sabdo ninian jornal diário Segundo Ohengnya Timor Post. No Oheng ninian Parlamento Nacional mukit dados labarik abandona escola. Claro. Tambah labarik sira escola husi online det. Nebe taret ba jaringan mos ya Timor mos oinsa leno kela anto la bar sira mos ya halon atividade ajuda na ina ngaman tapi tatene kata atividade nebe sira halo sira mos akar kajuda sira ina ngaman o nyira sira libre. Dia kita continua iha diário Suara Timor Leste STL iha headline news be disangongi ba publica Dom Virgílio Maroma ke Maka Doming. Oke, tuir Fila Fale husi jornal diário de Timor Post nian Radio Vintage nomos telespectador Sirahoto. Governo la obriga simu vacina. Governo la obriga jana tu simu vacina. Oh, sedok simut jadi. Semester iha karek
la bela obriga tambah dalam rumah mos ema iha ninias moras na bekal hanes saros kala mai be la obriga ma be hanesan sida daung na be dia thank you ba sina si hakarak dan hakar Persija basina parlamenta mini dadi isi ka tunune bele moras hutun be makona ma be haune Saudi dia kala tambah hautu irena basina jadi tabosen be hakarak tuir bele tuir hamu soto itu hoto deki pagina dalolo ko si diario STL-nya hina ba publika tawa tensang ba frontline idane iha pagina daloloknya. Oke, husi Jornal Diario Timor Post Azar condena PMI Taur. Azar. Nabi Azar hati negala Asia Justice and Right. Oke, iha pagina dalolo kontono si STL-nya ba publika pasyente COVID isolaan iha tos. Sekuando tos e maladungi ha, babangken ita halo tos ya tos sempre halo umatos. Sekuando itanya isa balija ho tos sore nya maladung mai, oras sanetan ita isolaan hi tos mus dia kela. Oke, claro, teve berencana. Hau nengat informação sobre o Belo Cyber Radio Vintage no mos telespectadores sira husi online ninian Timor Post no mos Daily Post no baita bot sira. Stel media nebe maluk sira kara kita buat sira hakar kato aten informação claro bela sociedade jornal hirak ne o bela tamaya page nebe maka iha ho di bela aten informação completo tamane berencana lorong itu tama bahaya conversa kada lianen saya jovem fetanan rua sim itu saya suruh fetanya belong nang rua nebe ma bela diangkat sei jovem atun ne sirmos bela faz na experiência ba jovem maluk sira hoto lili kona ba atividade nebe ma por sira ser kuliah bela fo motiva ba juventude fensai ba ohin lorong ini Timor atau nune bele motiva malo atau hati nene buat rumah nebe ke bele fo vantagem dia ba fensai siram tamane radio vintage no mos telespectadores ita buat curioso akar katu hati nese maka dalam se convida belum sana firmai ita se acompanha lá anúncio balo dan ame se fila fale se na fatendet ia programa Café Dader. Iya, criatividade husi fuensai sira. Wow, radio vintage nomor selalu espectadores sira belum jana. Itu pin hari tiba video barak hatudu imagem husi atividade fuensai sirniang. Iya. Bem klaten husi grupo nebe orsita se apresenta. Tambah tambah itu hari naba ia idadi kik to idadi jovem nabe menvolvean ia sirna atividade dane. Tambah agora dau ki hana menyesorin ia hana bainaka nang rua. Jovem feta nang rua. Nabe masih prensa programa Café Dader. Dia kami apresenta de Sira Baita Bot Sira Ida Magdircia S. Belo, nudar fundadora LSA Timor Leste, no Elizabeth
B. Bosco Nudar Coordinadora LSA Timor Leste. Oke, atau hatene kono basirnya disingkat-singkat sira ini Iya. tebele hak basic anu di bolos tir tamai ka feder ya programa ohing lorong niniang segunda feira ninian. Olá, bem-vindo, vai te botan rua. Obrigada. Obrigada. Dia kalai. Dia Dia Iya, Hak hama mate safura kloso. klos. Oi, Maho masih mana bem- sih dia kalah? Dia, Ambil rua hak mate. hak mate klos. Ohing lorong mai sini be, mai ita mai si bayar ne be. Hausi kampung. Kampung Kampung Baru. Baru. Wow, dokos mah be dara basic ya. Dara basic. Laos sedu. Ita paling How bidaud? Oh, bidau. Bidau. Pasti lah. Mas Taur kah? Ya bida masaur. Oh, oke, bidau Mas Taur. Oh, Masih belum be- Pepe hati ini langsung, bukan Masaur, langsung Masaur ya. Apa lo sok Masaur deh? Masaur deh ya, basir pelayanan. Oke, sini ba oin mail oin loron mai sentian saya dalan-dalan sira buat itu lau dia ka kampung baru rasi kan sa sita sound tidak observação kan sa. Sim, o sik mai senti contente tambah bela me participa ya programa idane no sentimos nervos itu angé tambah foi a primeira vez atu mai assistir a programa. Atau primeira vez saya Oh, televisão. kalau madit, sita bela di Dia kela, Dia dia kela. kela. Saya mutu kong amnan ro buat itu lah dia kela. Kami maksudnya si dalan-dalan mai rai hak mate kela kela. Sim, Sing hak mati. mate. Transporte mos menos também lau fresh kalau solos kela. Oh, mabi harus lo kerek nih bahasa Rwanda nih rame lo. Maka kalau bidaunen awat teneh lah buat itu lah dia. Oh, lagi aku sudah ada telok kerek ya. Itu Basic ya, hospital nih. Oke, Oh, saya belum Pepe lor-lor babi dau ya. Ya, itu entuan. Itu entuan. Nebe karek atu radio vintis nomor 3 meter satu hati ini kono kita buat nanroni ang karek bele hak tuir tok kita buat serniniam. An rasi no origin us nebe karek background estudo nomos familia. Belum dirse Elizabeth dan be makulo kit 5 mbah. Oke, Elizabeth. Dia obrigada. Haudenarang completo Elizabeth Bakita Bosco Ximenes. Dadangnya hau-halau no estudo online det iha Universidade Asia University for Women Bangladesh. No hau ni origem husi município Baucau. Pusi bau Baucau. Dari dia gua belum sih hotel munisipio Baucau. Rau di nakrau. Rau. Oke, agora estudo online hela ya Sim, si sim. Universidade de Bangladesh yang napa wa fura kos. Pusi bau kau, onda hira mana? On pada hira mana? Hau Kenam. Anaknya nam. Sim. Wah, Husi mengaling nang itu. nang gitu. Antas sih hatang aling tidak ya. Oh, kita hakata belum dirse asik. Dia hanya narang Dirce Sarmento Belo, how husi município Baucau Huaileu. Oh, pokoknya ayo, kahar malo. How remata no estudo em Nova Zelândia e a área de gestão ambientalnya. Ah, okay. Si Nova Zelândia. Nova Zelândia. Nova Zelândia ay li bau ida husi fila fale Bangladesh bau kau. Baucau. Oke, hak tirtok historia unsa LSA Timor Leste existe. Nomos haulah tene LSA mas saya Belum dirse mah tengah explica ya. Dia a minha grupo LSA né Laudato Si Animators de Timor Leste, yang naruh ko itu sing antes atu amatu hari grupo idane ia tinang kotuk 2020 banhir ite ya lockdown a foto oportunidade idane hodi tuir curso ida idane bema oferece husi movimento global ba mudança climática niang mai be ia católica niang movimento católico yang bema oferece curso ida Laudato Si hawa karga to atetedet Laudato Si ni hanesang lifong be fonge ba mabarak incluímos ao roto no Atu di handet Laudato Si ni hanesang encíclica da Ruak Ida Husi amu Papa Francisco niang. Ia lian silo kita dihangkata karta pastoral ida ne bema amu Papa hakerek ba da Ruak ba iha igreja katolika iha Timor Leste larang tomat ne ba bain haruka ba iha bispo. E Laudato Si le fuang nerasi idane iha English ka idane mai husi liang Latin. Iha English ka tadiang praise to you Lord. Oh tabele diang lova puji bahasa dia sana ita hasai gloria ba maroma idane amu Papa foti le fuang idane husi São Francisco de Assis nia kenanano idane bemak nia hateteng katak itanya uma comum ka planeta Terra ne bema agordang ita helabane hanesang ite
tini bingi ida ne bemak ita fahit na moresha mutuk no mos hanesang inang dan bemak sempre loke limang maita sempre sempre taumatang maita lihusi sustenta ite na mores lorong então hoiden emak iha karta referene foka ba iha o ensamak ita taumatang ba iteni uma comum ito toto hela ia uma ida det então o ensamak ita hanesang katolika ida tu responsabiliza hodi taumatang ba iteni uma comum então karta iane foka ba iha ambiente niang sim ho hane background ne bema ko ambiente então ho sentida ne interessante loje ita católica mas que husi ciência ne ita aprende bedane mas be husi católica ne mos ita ia dever ho tu hodi protege ambiente ne bita hela sim ho idane mak ia curso refere how tu ir bat ne be hawaten how mesak ma estudante ane ba então ho idane how senti kata hanesang Timor Leste hanesang nação den bema católica importante tebes atu emototu compreende dane ho dunune mak halo socialização tang online by dane niang no ikusma iha segundo how tuir iha primeiro iha segundo nian iha membro di manulu racing hanesang nemak tuir hodunu nemak hasentik amila ko atu tuir kurso ni hotona mai be hakara continua na fatim bo oeng hodunu nemak ami cria ka estabelece Laudato Si Animators Timor Leste ka hobada kar diang LSA. Oke, ini masih até agora, é? Sim, até agora. Se dá tinang ida se fong hela. Se aprende hela. Se aprende, labu tidak. Aprende dia kelutan, idadi mo sa menda ta, bela haten bat bara kan. Nos, furak tebes. Oke. Oke, anta kita hakat liu tia ba bilang Elizabeth hanesang coordinadora husi grupo idane. Bela explica to satinang mai tabot involve ang ya grupo idane I tambah saida. Dia how envolve ang iha organização da nene iha tina 2020 mos iha nessa oi mana dia se introduce katak ami hirak ne bemak envolve organização da nene a maioria ami participa ia curso Laudato Si Animator program ne bemak oferece husi Global Catholic Climate Movement então li husi ami participa curso da bamak ami envolve ang iha grupo refere então mas how pessoalmente sama-sama how cara envolve ang grupo dane primeiro tamba how senti kata Laudato Si ne encíclica dan bemak sama how cara how senti kata buat ne phone tebes no tuir how ne observação ne bem how are kata maioria ihetania nação Timor Leste ne sira ia conhece klian quando ba saída mak Laudato Si dane então lihusi how nia envolvimento e organização dane no mo serviço hamuto how nia malu ser bemak ami participa ia curso refere atu ami mos bele partilha fila fali mensagem husi carta Laudato Si nya ne bemak hone título diang kata cuidado baita numa comum antaro ne ami mos hakara katu partilha ba minha jovem foi sira no mos sarane católica e tanya nação Timor Leste. Oke. Oh, wow, furak los. Hari sering involve ang grupo ni Mas eu ainda kuliah na existência, depois kuliah namba coordenador de envolvimento na ba. Mas cara kita tahu kata nemos pona ba niya missão e missão, cara. Sim, atu de handet hanesang animador ida botre nebe importante ba amine mak hanesang Moris Tuir Laudato Si no anima maselo kodi Moris Tuir mos Laudato Si então a minha visão misamos la sesu sine a minha visão mak kami hakara katu sarani katolika sira atu Moris Tuir Laudato Si no a minha missão mak kami hakara katu atu anima inspira no empodera comunidade católica sira o ensama katu Moris Tuir Laudato Si. Oh, furak los. Jovem foi ser mais criativo né, mana sang né. Halo programa ka atividade cria grupo dan bema onsa para tu bela dada fila falei mas selo lautuir dalam maroma kenian. Oke, tahakat fala-fali ba bilang Elizabeth o hentana fona rajaon tambah sama involve ang antes ida nene involve na ya grupo balu ne bema halali ba foi na atividade. Sim, claro, kata antes ni hawimos envolve ang iha organização balong nesang hawalau serviço voluntário iha organização Timorese Youth Initiative for Development. Oke, anto bela dihan kata atividade ne bema itebot involve ang iha kipan grupo ne bema dihan halali ba foi saya ditet mai itebot aprende. Sim, wan hira how envolve ang organização sirane liliu iha organização
organização Laudato Si Timor-Leste né buat nebe mak how aprende mane em primeiro for conhecer how konaba carta Laudato Si né o sama kita do cuidado baita numa comum no e ao mesmo tempo vamos aprender konaba problema crise ecologia sira nebe mak afeta baitanya mundo né nessa mudança climática buat hirak né no lihusi how conhecimento ser nebe mak how etang how aprende o sama kau bela serviço hamutu kau nia equipa nomos kau nia maluk sira atu bela cria atividade de mesma produtivo lutang no atividade positivo sira atu bela foi impacto bai maselo. Ok. Fura close. Agora tu vai falar bas sis dirse. Sis dirse. Mais ou menos ao encolher na existência, visão agora itu ba fala cara que é membro se tu pode ser grupo né agora ada na hira mana ba depois faz a classificação sirene skill e área saída dentro dia hanesong hau di hangona kata ami grupo ne fong ami hari iha dia 19 de outubro 2020 sedak to tinainda bulan deh sim é pulang hiranya larang ba membro oficial nia ba membro oficial ami quase 22 mas be ba jovem sira selok ne be mag gradua husi curso refere quase 50 e além de nemos ami hotu voluntário mas que sira sedak tuir curso refere mas be amos encoraja voluntário tu aprende hamutu então ami iha quase 100 hanesang ne quase 100 assim né sim faz ba ya sim ba husi daneniang laos jovem det mas be husi labari kik bato emabot husi dari nebe mak diferente no background nebe mos diferente balong mai husi area ambiental rasik balong nebe mak estuda filafali iha saudenia balong estuda filafali iha agricultura no iha engenharia mos ami iha hotu karek jovem rumah nebe karek envolve tem que iha critério rumah sim ba iha kriteria tu join ka tu atu hamutuk mo so amin grupo refere facilos ita bot sira beleturit curso Laudato Si refere ida bolo programa Laudato Si nya nebe oferece husi movimento católica mudança climática nia sira oferece quase fulang tolo hanesang ne basic fulang tolo dia aprende no mos halo mos itanya projeto rasik kari kita bosur hetang na certificado bidane então ita bosur oficialmente saina membro aminia mas base kari ita bosur sira que oportunidade para hodituir mas be hakarak join amimos bem-vindo hotu welcome hotu beta bot sira bele join mos hanesang voluntário. Ok. Sira bele envolve jovem sira mai barak dia kliutang nós kala mai aprende hamutu nebe itu bos grupo bem-vindo welcome nós selamat datang ba membro phone sira hoto sei itu bot sira mai permain satu harede então see goodbye. Ok, pronto, então na fata se continua a conversa berenjana nós kala então maneira de vintes no mostra telespectadores sira será fata neste programa Café da Dama se mai fale depois de anúncio tudo mais. Dia belum ngertel sira hoti ta continua fila fali programa Café da depois kita pausa minuto hiraknya larang kenapa teh moto kau jana nomos belum pepe nomos kita nembaina kana roa belon dirsia nomos Elizabeth Fundadora no coordenadora Bangladesh nomos New Zealand oke bau kau ileu ya bau kau campuran nomos kita fali bau kau ising oke belum jana ihene ya komentari ihene bundia Café da serviço dia mana homau atau fatene det kata lorong hira liubane informação husi meteorologia lian la sai rádio né ouvintes dia kida sim fer kata lorong ohin liam bela sai fali husi Agostinho Conceição acompanha det mau Marcel Moreira de mana kuliah kalmo itu angga amirona nesan duni malu fali né sayang itu pot hatene dalam babau kol hanusa dalam baile hanusa jadi makamnya amnya kuliahnya hanusa ne detona loke volume televisão né hal bota itu waskelai quando dia live hata hatunti volume ya dalam baile nya biasa emas dan tone del coordenadora ka
fundadora ka. Ne tem kuliah sana ya. Tem kuliah sana par ni membro sih dia los do nam ting hal tu ya. Serona tarde helanara ne Helat nara. Oke, belenzana ita langsung fal ba koordinadora. Oke, ita hakat tu ba jana hakat li filfali ba itanya koordinadora husi grupo ni rasik. Tambah ita hatene kategori koordinadora ni serviço mos barak ho motu ko itanya maluk sir hoten be envolve ani ita bosnya grupo. Agora saída mah kita buat halo atau nene bela organiza kita bosernya maluk sira atau hal aktivitas rumah o programa rumah nebe kita boser halal. Sim, no dar coordenadora, buat nabi mak, precisa halo a organização, né mak, em primeiro lugar, tem que halo colaboração de dia com membros sira. E hanebane hanesang halo colaboração né, halo liuba, onsa colabora sira, serviço sira para tu bela atingir a minha atividade ida. Então haneba precisa for responsabilidade ba membros sira atu sira mos bele senti katak sira envolve a organização dene. Tambah hanesa líder ida, ita la bele serviço todo laos yang kata ita mesak mahalo. Tapi ita precisa equipanya tulung hodi atu atingir ba iha ita atividade refere. Então, hanesang fahesira ba equipa, por exemplo, equipa média nia, equipa sistema toma conta ba iha colaboração nia, iha ba precisa halo serviço dane. E ao mesmo tempo, será for oportunidade mos ba membros sira atu partilha xerania ideia rumah karak sira karak sugere karak halo atividade seda ka sira for serni opinião rumah ba atividade nebe mak kami halo dan emak durante ne kami halo iha minha organização. Oke, husi ita bosan aktivitas ini tarjito lolosnya bayi sira nebe mai dari hira. Tare katak tatene katak iha atividade ne kan ohin tare labar kik mosiha atau dari jovem ne. Sim, a minha atividade ne ami será ami envolve ami lahareba será diversidade maksudnya ami envolve emo hototo are usi labari kik tomos ema bot nomos lahareba rasa labar rasa nomos religião ami lahareba dane nomo a minha atividade ne ami dadang ne ami tarjeto liu konaba ami atu halo socialização não faz informação konaba carta laudato si niang tambah a minha objetivo ka missão ne ami akarak fo conhecer basira konaba saída mak laudato si lolos no mensagem saída mak diusi carta dane atu foba ita jovem nomos ka sarani católica sira. Oke, purak tebes. Então, ba fundadora Dircia. Cara kita buat ya parceiro rumah nabe apoio ini. O di bele encoraja de cliente untuk ter grupo baweng. Sim, Bahia a minha grupo refere, a minha grupo fong, então a minha será cria parceiro barak, harebamos a situação agora, então limita tebes movimento ba amimos de hala atividade, então ba agora niang ne ami iha parceiro entre jovem grupo serseluk, ida mak Tif Nerasi, kanesang amni romos inclinang hotelaran, Timorese Youth Initiative for Development, sing amimos inclinang ye grupo refere, nomos ba ihatang husi embaixada US niang, aí nebemak ami fundadau tuir hotu competição nebemak oferece husi alumni sira nebemak tuir programa US nya, então ami mos hetang fundo seituan tama ami manang atividade refere, então ami usa osang nemak hodi implementa atividade sira, no atividade ne voluntário ba ami hotu. Oh, então tempat aktivitasnya hal voluntário dia. Sim. Envolve jovem sira hotan memang kakak aprende buat barak. Tapi tadi ini kata kusi teni atividade ne bem dia voluntário, então mos hetang experiência mos na ba. Ia situação pandemia Covid-19 né, não está só calamidade né foi ainda da né, ela está Timor-Leste ia são caridade rumah. Sim, pergunta neve dia close, relaciona ba iha calamidade niang, hakarak atu antes atu hatan diretamente bayana ba, hakarak atu dihang itu liufuang nebe mak paparasik dehang, katak banhira ita moristuir laudato si significa ita tenki rona tanis ka halerik mundo niang, nomos halerik emakiak niang. Tambah maioria ambiente nebe hetan estragos ne ema nebe sofre makas lumak ema ser nebe vulnerável ka ema ser nebe kiak. Então iha calamidade ni tebele de hangkata udang nebe bot nebe mak mai latuir hanesang ni average kan ni media ne idane hanesan tanis mundo niang no itasen bem hetan fetado liliu basira nebe mak beat like san bem hetan fetado makas ne haleri kusik kiak nya. Então hanesan animador ida amimos buka meios o insamak atau suporta fotulung hobot dan bema kami iya então hoi danema kami halibur malun hamutuk mos ho grupo jovem voluntário siraselo kodi ba join iha
posko haburas. Ya posko haburas nebema kami fasilita hodi fahe hahang sira hahang nebema tasak tiona basira nebe evacua ba fating sira. No ami mos fahe hotu sasam básico serselo kanesan tasu ida malarang niya baharish niya. Inde nema kami halo. Além de nemos ami mos akarak atu mantém hotu tamba benghira sirne behetang evacua ba iha centro sira lilu iha centro João Paulo II niang hene bemak ini ambiente nebe haleu ladung mos ladung favorável ba sirne behela ihana ba então amimos join hoto grupo voluntário sira selo kodi hamos fating refere no halo socialização hene ba atu label soili suar virus intendema kami halo iha tempo refere. Oke, furak tebes. Tentu na halo na fata Sasang hirag na ini di lori ba fu apoyo na song itahare da mi lori ba ne mak apoyo ka baita bot sa grupo mai te bot sa organiza ka. Sasang hirag na bema fahe baita na maluk sira ne husi ta bot sira rasiga ema balo apoio baita bot sira mai ta bot sira fahe tutan. Sim. Iha posko refere ami simo suporta sira husi ema barak, husi individual, husi kompanhia balon sa nebema hakara atu kontribui mai beser lahatene então ho posko refere ami halibur sasang no osang mus husi eba barak então hoi denema precisamos voluntário per hodi aruma sasang sane halo package bot sane nomos haruka baia fating sira então aminia amni envolvimento mo hodi prepara hang manas nomos prepara halo packaging ba iha sasang sane hodi haruka baia fating sane bema kami identifikationa. Oke, anta bela dihang sasan maluk balu ma prepara sia sira hasa tutang força de Sira nessa ponte deh. Oke, kita kentuna kita hakat fali ba belong Elizabeth. Tambah kita hatene ka tanu dan kunda dorat tambah kita bota hamu to ko kita bota ne membro. Tambah atividade do hinta bota temi katak barek envolve mo sira idadi ne bema lahare katak niki ga jovem. Atividade sai dit kita bota halau. Ia ne bema no mo saída ma kita bota halau. Sim, obrigada pela pergunta. A atividade nebema durante ami halau ne hanesang ami focaliba socialização hanesang ami fahi informação korba lado atau sinya ia komunidade sira hanesang ida nebema ami halau te nemak ia parte kamean yang ba ami socializa sira konaba lado atau sinya hanoring nomos ami fai matéria balun kona ba lixo sustentável yang e nomos ami halo socializamos ia paróquia sira hanesang ia paróquia Motael e ia escola hanesang escola paroquial São Pedro nemos ami halo socialização henaba kona ba laudato si hanori e ia parte da nemos parte seruk ami mos além de ami halo atividade ami mos participa ia atividade evento sira hanesang unify niang nebema ka husi embaixada americana nomos participa ia competição impacto incubator nebema graças a Deus ami mak sai manang naim ba ia impacto ba ia competição refere no amanang fundos e fundos nebema ami manang ne agora dadang ami plano hela atau halo amnya projeto ida kolya nebema kala liba lixo sustentável ne ia comunidade kamea dan nema kaminya atividade e ia tempo lockdown dan nemos ami halau ami na fatim produtiva atau halau atividade sira hanesang halau socialização lihusi via online hanesang halau webinar sira no convida orador sira liur atau faz informação com a balau dato si atau inspira jovens sira Timor Leste atau na fatim luta baia problema ambiente sira nomos hodi tamatang na fatim baitania uma comum e além de nemos ami facilitamos jovens sira nebema agora dadão maioria 500 pessoas nebema participa hela curso laudato si nene ami facilita sira hodi prepara ba sernia capstone project sernia projeto nebema sira halo atau finaliza sernia curso dane hanesan projeto ida husi sernia curso refere. Oke. Obrigada. Pronto, kita sudah fazer conversa ya. Ya. Si continua. Oke, relacionado com a informação balong no bemadian lorong hira liba meteorologia selarona telian. Itu ni malu kuvin sira dia hakara katene informação quando precisam do tempo. Taman itu bota tem que saya na faten tilu no hari na fating, ori no nebel hatene informação quando ba previsão do tempo ninian. Tang ne, tempo a entrega beta bota sira, husi direção nacional meteorologia no geofísica. Halo favor. Dia, obrigado, belum jalan, no belum pepe, ya estúdio mini museu, deder dia baita hoto, ya território Timor Larantomat, hamutuk falei ami direção nacional meteorologia e geofísica,
Ao seluruh makhluk sira tomak barona informação com a previsão do tempo e 12 municípios inclui Raiuang no posto Atauru. Em geral, Bauhin Lorong e a parte de desan, atmosfera estável e a território Timor-Leste tomak e a parte Loraik, atmosfera se desenvolve taca e possibilidade se acontecer udan subisca. Condição anima lorongoi rua velocidade, o si fraco to moderado. Ouvintes, telespectadores no rádio televisão Timor-Leste, ita tene kleang litang, ita hakadet ba município dili ho previsão do tempo ba em lorong. E a município dili e a parte de desang, na Romang e a Falorai udan subisca, aning honia velocidade 2 to 10 km por hora, temperatura mínimo 25, máximo 30 graus Celsius. Ita husik te município dili, ita hakat falibau município Liksa, ho condição do tempo bau em lorong e a parte da daerah na Roma, enquanto loraik se acontece udan subisca, aning honia velocidade 1 to 12 km por hora, temperatura mínimo 23 até 29 graus Celsius. Ita husik te município Liksa, ita hakat falibau município Ermera, ho previsão do tempo bau em lorong e a parte da daerah na Roma, loraik udang fraco, aning honia velocidade 2 to 9 km por hora, temperatura mínimo 15 até 27 graus Celsius. Ouvintes telespectadores, Itahare falia município Aileu, ho previsão do tempo bau em lorong e a parte da daerah na Roma, loraik udang fraco, aning honia velocidade 4 to 14 km por hora, temperatura mínimo 16, máximo 25 graus Celsius. Ouvintes telespectadores, Itabahare falia município Ermera, ho previsão do tempo bau em lorong, e a município Ermera, ho previsão do tempo bau em e a município Ainaru, ho previsão do tempo bau em lorong, e a parte da daerah na Roma, loraik udang fraco, aning honia velocidade 5 to 12 km por hora, temperatura mínimo 16, máximo 27 graus Celsius. Ouvintes telespectadores, Itabahare falia município Manatutu, ho condição do tempo bau em lorong e a parte da daerah na Roma, enquanto loraik udang fraco, aning honia velocidade 6 to 15 km por hora, temperatura mínimo 23, máximo 31 graus Celsius. Ouvintes telespectadores, Itahare falia município Baucau, ho previsão do tempo bau em lorong e a parte da daerah na Roma, loraik udan subisca, aning honia velocidade 4 to 13 km por hora, temperatura mínimo 22 até 30 graus Celsius. Ouvintes telespectadores, Itahare falia município Viqueque, ho condição do tempo bau em lorong e a da daerah na Roma, loraik udang fraco, aning honia velocidade 5 to 15 km por hora, temperatura mínimo 23 até 28 graus Celsius. Itahare falia município Lauteng, ho condição do tempo bau em lorong e a parte da daerah na Roma, loraik udang fraco, aning honia velocidade 7 to 18 km por hora, temperatura mínimo 24, máximo 29 graus Celsius. Ouvintes telespectadores, Itahare falia município Manufahi, ho previsão do tempo bau em lorong e a parte da daerah na Roma, loraik udang fraco, aning honia velocidade 8 to 14 km por hora, temperatura mínimo 23, máximo 27 graus Celsius. Ita husik te município Manufahi, Itahare falia município Covalima, ho condição do tempo bau em lorong e a parte da daerah na Roma, loraik Kalohan Taka, aning honia velocidade 5 to 18 km por hora, temperatura mínimo 23, máximo 29 graus Celsius. Ouvintes telespectadores, Itahare falia município Bobonaru, ho condição do tempo bau em lorong e a parte da daerah na Roma, loraik udan subisca, aning honia velocidade 6 to 17 km por hora, temperatura mínimo 18, máximo 26 graus Celsius. Ouvintes telespectadores, Itabahare falia Raiuang, ho condição do tempo bau em lorong e a parte da daerah na Roma, enquanto loraik udan subisca, aning honia velocidade 5 to 12 km por hora, temperatura mínimo 23 até 30 graus Celsius.
Ikus liu ita bahare ia posto atauru o condição do tempo bawing lorong ia parte da daerah Naromang lorai kalau hantaka aning huni velocidade 9 to 20 km per hora, temperatura mínimo 25 até 31 graus Celsius. Ouvintes telespectadores, ida nema previsão do tempo bawing lorongnya, tuirmai tabare condição la lorong ba lorong ohing. Ia costa norte o Tacifeto, la lorongnya susi 0.25 até 1 metro. Ia fale costa sul, la lorongnya susi 1.0 to 1.5 metros. Ouvintes telespectadores no rádio televisão Timor-Leste, ida nema previsão do tempo bawing lorongnya, hau Judith Ximenes da Silva, hau equipa Tomac DMZ, se entrega falba belum jana no belum PP até próxima. Obrigado Barak, Babelon Judith. Até a próxima. Edição. Dia kita nem informação quando me prisão tempo no acontece a 12 município yang kuno mas rayo na mas posto atau ila loran tasnya agora ita hakat fil fali baitena baina kana ingro belon dursi na mos belong Elizabeth. Nabi jana hakat liwa belong Elizabeth ya. Untuk mana fate. Faz favor. Oke, obrigada Barak belum Pepe. Jana tenga mudah slow ya. Oke, belum Elizabeth. Tapi tatene kata aktivan ne bema ita bos rahalao. Involvemos ema Barak. O insa ita bos fahe tempo no mos buka fating atau sabuat kira kasur malu no mos kuntur ita bos rahalao ita bos ne plan. Sim, dia. Nessa a minha organização, né, a minha halau serviço voluntário dele e a minha se bem envolve a organização nemos, mesak jovem universitário dele, bem mais atividade ou em preocupação ou então atu ensama a minha atu bele buka tempo no buka fate atu turha mutu ko discutir a minha programa né, dalam barak liu a minha buka tempo e a fim de semana nessa e a lorong sábado domingo atu né a minha se bem e a organização larang né, hotu bele ia tempo atau bele partisipa iha ami diskusão ba aminya grupo no fating ne bemak babaing ami hasuru malu ne mak dalam rumah ami uza fating kuno juventude no dalam balumos ami hasuru malu iha sa fating jardim sirane hanesang jardim 5 de maio ka iha jardim largo lesiderenya. Oke, fating hira dek uza para tu bela hal encontro los kalai. Oke. Hanesang coordenadora, fundadora. Mais ou menos geralmente, kita buat no grupo LSA Timor-Leste. Durante halas atividades saída marca durante halau, no imare kata iha vantagem no mostra motivação para jovem sire tempo de agora nene. Sim, ba iya vantagem niang além de ami aprender ko na ba encíclica nerasi, ami mos halo ligação ne bemag bot antes na mi sedau kiha, ami mos halo ligação ho movimento católica mudança climática niang ne husi nasang oi iliu husi região Ásia Pacífico niang então husi dene ami laos aprender de husi curso refere mas ami mos aprender ho tu husi malu ser selok nya experiência no ita hak fora ke banhira ita hare mas também hoi dari 50, 60 mos se ativo ho di halo atividade ambiental serne iha sernia paroquia da ida. E ba iha motivação niang hawele dihang kata kusi programa ne bema ko hing mana Elizabeth menciona iha competição ne bema kami tuir depois ami hetang osang 1.000 dane. Kami mos recruta jovem voluntário sira, então husi dane hatudu kata kami mos motiva na jovem sira selok atu participamos de atividade tambo o resultado ne be ami hetang ne quase 100 voluntários ne be mag join e itamos bele dihang kata iha kada lorong balorong iha mos grupo barak ne be mag seng inbox mai depois sira karatu atu buka maneira o ensama atu join no ba iha programa sir ne be mag iha serne ne iha antes ne hau mesak ma be mai 50 agora aumenta tang no idene pontos de nebe diaktebes ba. Oke, ini vantagem nebe mak kita buat cerita kata durante. Tambah sidau toh hatinan ida. Tapi tatene kata aktividade lobo kira nebe sira halaona los kalai. Wow, furak tebe ita hein kata pois de tinang ida tia ba oin sira na fating ya plano nebe mak bele hamoso tang ideia nebe mak inovativo para tu bele grupo refere bele Continua lava oing no ema barak tamat tinang ida. Sim, ema barak bele haten dia liutan grupo refere no jovem sira Bele barak liutan.
Nebe loro imi hamutu oindian ia fating ya largo. Pokoknya Ia buat jardim, tempo ya fim de semana depois me cumpre também. Nem anesan fundadora mais ou menos que a coordenadora mais ou menos imi lá ya Hanoi em rumah para tu bele hetan fatin no rumah para bele tahu itu bot sira kala kai itu bot ini lah Hanoi atau buka ema rumah for fatin beta bot sira no dar coordenadora mais ou menos. Sim, pergunta nebe capaz tebes. Sim, nessa grupo nebe ma phone tebes. Agora ne ami tenta ela atu hak besikan ho parte igreja sira. Atu suportamos ami atu lilu facilita fatin sira nessa ambele facilita salão sira ya paróquia atu ne ambele hala ami atividade nebe ma fokuliba socialização dane. Para ambele convida ambele hak besik lutan basarani sira atu bele fatuta mensagem lá do atu sine ba sira. Agora se esforço ela. Sim. Ok, ba coordenadora. Pergunta se ida fala henene berencana ida ikus liuniane. Ikus liu ne ba coordenadora, jangan sibuk kalau tambah jalan di mata mozzarella bele atau belum PP mah husu de tona ba. Ok, pura close. Ok, dia Hanesan coordenadora durante né saída mak saída desafio ba imine iha terreno. No listão importante saída mak imi hetang no benefício ba público. Sim, dia desafio ne bema durante ne aminha grupo Hasoro nema kanesang konaba winsama kami bele buka tempo atu Hasoro malu dalam barang kolega balung ne bema kami akar atu diskuti ba atividade importante sira mebe sira mai horazão oen katak yang ami labele tambah ami atividade dane ya tempo na ami labele tambah ia preocupação oen então idane hanesan desafio da mami mebe tambah itala serviço voluntário ita labele obriga itane maluk sira atu tem que tuir saída ma kita plano ne nebe ita tem que compreender ma bara konaba situação dane tá idane hanesan desafio da mami e segundo konaba aminha conhecimento ko iha área sira hanesan área ambiente área teologia nia filosofia buat sirak ne ami se menos ela mas que ami participa ona ya curso lá da tosi não significa katak ami expert ona ya área refere lá ela significa sene ami mos ya etapa jovem dane ami se etapa dan bem ami aprende no buka haten litang konaba área sira ne bem ami envolve ba. Então, nessa desafio ami também ami menos conhecimento. Mas bem, idanene quando desafio será nene lá significa katak idane takkan ami dalam para ami atu aprende ka atu ba ointan ne lá significa hansane. Mas bem, liusi desafio ne bem ami iha buat ne bem ponto positivo husi aminha grupo makne ami na fating iha fiar ba malu ia fiar ba malu nomos colabora malu insama ami bele halo ami organização ne bele produtivo na fating, bela ativo na fating. Então, a minha fating criatividade sira durante lockdown, a minha criatividade produtiva sira a minha posting a minha página, nomos antes ni a minha atividade sira nebema ema bela conhece litang konaba a minha organização. Então, di husi atividade sira nebema a minha halo benefício nebe a minha hetang makne a minha durante fulang hirak larang ne ami consegue ona engage jovem barak atu participamos ia curso refere nebe número nebe ami atingi bela diangkat 500 pessoas husi jovem Timor Leste mak agora da down tuir hela curso laudato si ida nemak benefício nebe mak ami hetang li husi ami esforça ang durante ne ami halau ami grupo. Okay. O indian li husi publica husi do WhatsApp page kada katene page page a minha page Facebook nemak Laudato Si Animator Timor Leste. Oke, sama na ba hetang kera na tebot na kidan. Ne dia bajong sir mah karkim bulbam bela hari det kenapa? Tetu kelihatan mabe oras nih, los kalai. Tapi itu tinggal lagi banyak fundadora lain. Oke, ini udah fundador tapi tatene kata tinggal halo mos komunikasi dia ko koordinador sira plano bo oing atun ni ta bosirnya grupuna bela la tapi tatene kata sidak totina ide sa buat ide karek sa labar ki plano tare kata para kona. Bebe sir perpara la mitla tene sira. Sim, perguntas na mesma dia, ba iha grupo refere, hanesin ita haten ita agora aumentam ba o também na fating grupo, então ita tem que usar masterné, ita tem que usar insama ita mos oportunidade basira mos atu bel implementa seni ideia, ruma implementa bot seni bem sira aprende. Então ba futuro a minha plano além de halo socialização iha online ou offline, a mim mos akarak atu basic tamba ia escola sira, no mos ba ia igreja
E a minha sacara tu fahe tamba e a minha estrutura grupunya hakara tu fahe tamba subseção nebe diferente nebe balung foca libe igreja hakara tu inclui atividade sira ia pastoralnya atividade pastoral igrejanya e balung mos ba ia escola namos ba ia comunidade let então itakar fahe equipa nebe específico atune emototo e oportunidade hodi aprende no retan experiência fomba sirnya. Oke, obrigado, Bara. Realize dia que Tempo mostona, tabela faz mal. Nebe agradecer, vai bot na rone tempo, esse Faz na grupo. mãe. Nebe macabela mai faz nebe bot na experiência, existência esse grupo de nerasik. Nebe ba jovem sira hoto hakar katu envolve ba grupo ne voluntário, no ita bot ser bele ba. Depois no bele haten dia klitan saída masir se halo bita bot ser, no ita bot ser satu hetan det saída det makena ba. Nebe yang jelas bot nebe mak bele motiva malu, bele halo ita bele sai jovem nebe produtivo. Ba futuro abang pain ruan ini. Ya. Então, hau peperego. Jana Rodrigues, o equipa sira hoto nebe serviço programa Café da Der, atau argi dari suami bita bosan atenção, da Der dia bita bosan hoto. Até abang, bye.